Pode te assentar, meu irmão, por favor. Em nome de Jesus. Muito feliz por retornar a essa casa. Também quero dar uma boa noite a todos. Que a gloriosa paz do Senhor esteja sobre vocês. Amém? Estamos nessa sexta-feira, corrida para todo mundo. Sei que você chegou aqui nos últimos minutos de força, naquele último speed que cheguei, naquele último momento falar, agora eu vou sentar. E que bom que você conseguiu chegar, que bom que você se esforçou, saiu da sua cidade, da sua casa, porque se existe algo que há uma bênção condicionada, é na unidade da igreja. Pastor, eu quero que a minha igreja seja abençoada. Eu não vou pregar isso, mas o Espírito Santo me incomoda. Tenha unidade, irmãos. Não viva uma carreira solo, viva uma carreira com unidade. Porque como você sabe, o salmista ele ensina e orienta. Ó quão bom, como é suave, como é prazeroso, como é desejoso que haja unidade entre os irmãos. Porque sobre essa unidade há uma bênção delegada de Deus. Então se você veio aqui hoje é porque você tem unidade com essa igreja. E se você tem unidade com essa igreja, a bênção já está sobre você. Você já está levando para a tua casa a sua bênção. Então guarde isso no teu coração. Quando o convite for longe, lembre, eu tenho unidade. Quando o convite for corrido, lembre, eu tenho unidade, irmãos. Tenha unidade em tudo quanto você fizer, e certamente prosperará a sua vida em nome de Jesus. Pastor Jean, meu amigo, obrigado. Chefão, ele gosta de falar assim, eu vou falar isso para ele agora. Falei, eu vou chegar, vou falar a mesma coisa. Aí, chefão, Deus abençoe. Ele fala, né, irmão? Você conhece o Jean? Ele fala, ei, chefão. Eu vou falar isso para ele, chefão, obrigado por me trazer aqui para poder ser um preletor dessa noite, a igreja que você está. Muito obrigado pela sua vida, pela sua família. Que Deus continue o honrando mais e mais sobre essa cidade, sobre esse ministério, e que assim todos os projetos de Deus se concluam em nome de Jesus, amém. Pastor Rubens, meu amigo, meu professor, meu companheiro, prazer rever o senhor, é uma satisfação muito grande estar aqui com o Senhor, muito me sinto honrado com a tua presença aqui, que o Deus continue te abençoando, amém. Ao líder Almas Braque, Adriano, é você, Adriano? Não? É o outro irmão? Alessandro e Adriano, que Deus assim os continue abençoando, meus queridos, com esse trabalho. Sabemos que esse é um grande início, e todo início ele depende de valentes e corajosos. Todo início, irmão, todo início depende de alguém que seja visionário, alguém que viu que dá certo. Então que o Senhor continue os abençoando, e que assim se multiplique o número de homens cheios do Espírito Santo. Que vocês, o Masbraque, façam toda a diferença nessa cidade, nessa igreja, nesse bairro. Que Deus os prospere ricamente em toda sorte de bênção, que assim se cumpra a boa obra do Senhor através de vocês, amém? Também agradeço ao Leandro, meu diácono, que foi meu motorista, meu irmão Joaquim, meu fiel escudeiro. Faz uma semana que estou andando com o Joaquim. Obrigado, Joaquim. A esposa dele emprestou um pouco, né, para andar comigo. Deus abençoe. Hoje não vai ganhar presente não, viu, teu Joaquim? Hoje não vai. Levou aquele dia já, né, Jean? Já levou carrinho aquele dia. Hoje não vai levar, tá bom? E aos demais irmãos aqui, irmãos pastores, meus amigos, toda a Almas Braque. Eu faço parte dessa Almas Braque também, irmãos, não me isento. Eu nunca saí dela, irmãos, sempre estive participando, cultuando, acreditando que um dia nós chegaríamos exatamente como nós estamos, irmãos. Eu já estou há 16 anos na Almas Braque, eu sei que tem gente que está mais tempo do que eu, mas eu ainda comecei quando não era tão movimentada assim, irmãos. Quando ainda faltava alguém, né, pastor Valmir? E eu me alegro hoje quando eu vejo os irmãos unidos, esperançosos, corajosos. E esse nome nosso profético, forte, é algo profético. Nós somos fortes mesmo, irmãos. Nós somos um departamento forte para a glória do Senhor. Então que Deus assim os conceda muita força ao seu departamento, à sua igreja, a igreja que você está lá liderando. Que Deus assim o abençoe e que você continue nessa grande obra. Pastor Rafael, meu amigo, ao qual fui líder de jovens junto com ele na Dr. Laurindo e eu no Jardim Lírio. E hoje estamos aqui, eu me alegro de ver a sua liderança. Parabenizo, que o Senhor assim o sustente. O Senhor é um homem muito sério, muito honroso, e eu torço muito pelo seu ministério com essa Almas Braque, que assim prossiga por anos, e Deus continue honrando todo o teu empenho, toda a tua fé com esse departamento masculino, que
que Deus assim seja sobre a sua vida, meu amigo, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, se eu fosse agradecer a todo mundo aqui, irmãos, seriam horas e horas, e você ia falar, é só isso, pastor? Então, fica o meu abraço a todos vocês, leva o meu abraço aos seus pastores, toda a liderança a qual vocês estão, e com certeza, a qualquer hora a gente se encontra lá na sua igreja, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, o pastor Jean deixou bem à vontade. Ele falou, pastor Anderson, fica à vontade. Eu falei, Jean, à vontade mais, então eu vou tomar água gelada, Coca-Cola, suco de laranja, né? Eu falei, então eu vou ficar bem à vontade, vou pregar uma palavra ao que o Espírito Santo desceu ao meu coração. Ele falou, o tema está proposto. Se o senhor quiser ministrar ao tema, o senhor ministra. Se o senhor tiver uma palavra que Deus te direcionou, então ministra essa palavra que Deus direcionou. Não quero, por favor, romper o tema, não faço isso, irmãos, não faço isso. Mas o meu coração ardeu com uma palavra e eu quero ministrar ao teu coração. Eu quero que você abra comigo no livro de, me desculpe dizendo, a carta Números, livro de Números, capítulo 13, o versículo 1 até o versículo 20. Números 13, do versículo 1 até o versículo 20. Eu vou estar lendo do 1 ao 3, depois eu pulo para o 16, eu não vou falar todos os nomes aqui para não ser cansativo, e você acompanha comigo, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. A minha Bíblia é NVI, tá bom, irmão? Se qualquer coisa der diferença aí, a mídia, NVI. Alguns homens na missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos teus antepassados. Assim Moisés o enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São esses os seus nomes. Aí eu vou pular isso aqui, para nós ganharmos tempo. 16 diz assim: São esses os nomes dos homens que Moisés enviou à missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés o enviou para observar Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra e o seu povo que vivem lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou se é pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Meus irmãos, o que falar sobre Josué e Calebe? O que falar desses homens? O que dizer sobre os nossos primeiros grandes soldados e o nosso grande líder, Josué? O que dizer deles? E o Senhor ardeu o meu coração para falar sobre isso com você e dividir algo da parte da Bíblia sobre o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo da igreja ao qual nós estamos vivendo. Esse é o tempo ao qual você veio para a casa do Senhor cultuar ao Senhor. Esse é o período ao qual a igreja está sobre as nossas responsabilidades. Esse é o nosso tempo. E sobre esse tempo que eu quero trazer à luz da Bíblia um paralelo a esse período ao qual nós estamos lendo esse texto, ao qual nos mostra grandes reconquistas, e esse será o tema dessa mensagem. Grandes reconquistas. Se você quer dizer, pastor, o que eu preciso reconquistar nessa noite? Eu não sei o que você precisa reconquistar, mas uma coisa é essa: você precisa ser forte e corajoso. Eu só quero que você guarde isso no teu coração. Para grandes reconquistas, você vai precisar ser forte e corajoso. Bem, sabemos que a saída do deserto, a entrada diante do projeto de Deus para possuir Canaã era um plano muito audacioso, um plano ao qual nós sabemos que só de projeto que Deus trabalha dentro de Israel são 40 anos. São 40 anos de tempo que Deus está retirando de Israel aquilo que está sobre a tua mente e o seu costume. Nós bem sabemos que após a travessia do Mar Vermelho,
O povo está livre com algemas nos braços. O povo está livre com bolas de ferro nas suas pernas. O povo está livre, mas a sua mente está cativa. O povo está livre, mas o povo está acorrentado ainda no sistema ao qual oprimia. Então nós vemos que a opressão, ela não está somente no ato físico, mas ela também está no ato mental. E muitos de nós, talvez, estamos vivendo exatamente uma opressão mental, que posteriormente se torna uma opressão espiritual, que nos faz desistirmos. Você já parou para perceber que diversas pessoas desistem quando tudo está bem? Você já parou para perceber que diversas pessoas retiram a sua própria vida quando tudo está estabilizado? Você já parou para perceber que tem pessoas que abandonam o Evangelho quando as coisas estão indo de muito melhor? Por quê, pastor? Porque verdadeiramente ainda estão presas em pensamentos, em atitudes que os levam a entender que são escravos. Então nós vemos aqui que a terra de Canaã era algo muito promissor, mas muito audacioso, porque nós entendemos que a libertação da mente ainda era algo que precisava acontecer dentro de Israel. E eu venho nessa noite dividir isso com você, dizendo assim: liberte a sua mente, meu irmão. Liberte a sua mente nessa noite. Liberte a sua mente das frustrações que você chegou a... Liberte a sua mente dos medos ao qual tem tentado neutralizar você. Liberte as suas mentes do pecado que por muitas vezes até te acusa aos dias de hoje. Liberte a sua mente daquela situação ao qual você está vivendo, você si próprio se acusando, que não te permite ter esperança para o dia de amanhã. E é exatamente isso que Moisés está precisando agora. Moisés está olhando para um cenário e precisa reconhecer a terra, mas essa terra precisa ser vista por pessoas ao qual tinham o título de líderes. Pois bem, vemos que foi selecionado pessoas que lideravam as tribos, as quais essas tribos estavam norteando a conquista de Canaã. Entenda isso. Nós não estamos falando de pessoas que estavam vivendo uma vida simples, nós estamos falando de líderes que estavam conduzindo nações para então conquistar Canaã. Nós estamos falando de pessoas que estão exatamente levando pessoas a uma conquista. Nós estamos falando de pessoas que estão levando milhares e centenas de pessoas a uma conquista. Lembre-se comigo, 12 tribos. Se nós formos falar um pouco a quantia de pessoas que tinha aproximadamente dentro desse deserto, nós podemos falar sem sombra de dúvida em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Então, você divide exatamente 12, vai dar em torno de 200 a 30 a 250 mil pessoas cada líder liderava. Olha só, cada líder liderando exatamente quase 300 mil pessoas. Uma pessoa liderando 300 mil. E Deus, olha, eu preciso de 12, para que esses 12 estimulem os 300 mil que estão sobre eles. Eu estou falando de uma matemática não certa, mas de uma matemática simples, para você entender. Então, o poder de um influenciador, no meio de uma grande geração. Quem é espiritual já está entendendo quem é você. Você está entendendo o poder de um influenciador, meus irmãos. Uma pessoa que é chamada para algo maior. Uma pessoa que não é chamada para olhar com os olhos humanos, com a ótica simples, mas pessoas que dão dada a elas condições de olharem uma ótica espiritual. E esses homens não são selecionados por qualquer homens, são homens que já estão exercendo o trabalho e, diga-se de passagem, deveriam exercer com muita liderança, com muita sabedoria e deveriam ser exemplos das suas tribos, com certeza, porque não receberiam o nome de líder. E o cenário é esse: vão, prossigam, tragam notícias as quais nós precisamos. Moisés não sabia quais eram as notícias. Moisés não tinha conhecimento peculiar daquilo que estava sobre lá. Ele não sabia exatamente como estava essa terra. Ouviu-se falar, sabia do pai Abraão, sabia que aquela terra era uma terra desejada, uma terra muito boa, mas não sabia exatamente como estava. E agora ele manda para sondar, espiar, ver o resultado e trazer notícias, trazer informações, trazer algo que pudesse direcionar. E lá se vão os 12, andam dias, viajam noites, chegam até o lugar, olham da montanha e observam a terra. Quando nós olhamos de longe, qualquer coisa, mesmo que esteja ela embaraçosa, nós falamos, é bom. Olhar de longe, irmãos, a gente sempre fala, é legal, é bom, é bacana, mas quando há proximidade, nós começamos então a encontrar algumas dificuldades. E eu quero frisar isso na sua vida. Sabe por que você está encontrando dificuldade em algumas coisas? Porque você tem se aproximado.
se aproximar, irmãos, a gente começa a ver dificuldade. Quanto mais você se aproxima, a dificuldade ela aumenta. Quanto mais você se envolve, mais você começa a encontrar razões para não fazer. Pastor, o que é isso? Eu estou dizendo isso exatamente com experiência e razão própria minha. Quanto mais você faz, mais você encontra razões dizendo assim, não vale a pena. Você não deve fazer, porque o mundo verdadeiramente ele nos impulsiona para isso. O mundo ele nos mostra a ingratidão, ele nos mostra a perca, ele nos mostra a traição, ele nos mostra a rejeição, ele nos mostra traições com pessoas. O mundo nos mostra isso. E quando esses homens entram e veem isso, eles estão observando exatamente isso, o que era ruim. Eles estão observando o que era incapaz, eles começam a olhar para aquilo, e aquilo começa a se tornar a base de esperança. A base de esperança daqueles homens começa a ser gigantes, dificuldades, fortalezas, exércitos próprios, homens bem preparados, e eles não conseguem observar, e não conseguem trazer à memória, aquilo que deveria os trazer esperança, que era dizer que aquela terra não era uma terra roubada, mas era para ser uma terra reconquistada. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Nós não estamos aqui para roubar nada, nós não estamos aqui para tomar alguma coisa que não é nosso, nós estamos exatamente aqui para reconquistar aquilo que já é nosso. Entenda isso. Ei, você está aqui nessa noite para reconquistar aquilo que Deus já prometeu na tua vida. Você entrou aqui nesse culto para reconquistar exatamente aquilo que Deus já entregou nas suas mãos, e talvez por um período isso acabou escapando, isso acabou indo embora, isso acabou escorregando pelas suas mãos, mas hoje é uma noite de olhar para o cenário a qual nós estamos lendo na Bíblia e ver, eu sou um líder, existem pessoas que estão vindo pós mim, e elas precisam do meu encorajamento para as decisões. Ei homem, você é o líder da sua casa, e a sua casa precisa do seu encorajamento. Ei homem, você é o líder da sua família, e a sua família precisa do seu encorajamento. Ei homem, você é aquele que os seus filhos olham para você e esperam a última resposta sua. Ei homem, você é aquele cuja tua mulher diz, o que vamos fazer sobre essa situação? Ei pastor, o que o senhor quer dizer? Que hoje Deus nos deu a oportunidade de reconquistar e tomar posse daquilo que outrora possa ter ido embora. Nós olhamos para esse cenário, e o cenário é positivo para quem quer ver positivo, e negativo para quem quer ver negativo. Uma coisa é bem certa, isso vivemos nos dias atuais. Qual é o nosso ponto de vista? O que nós estamos esperando acontecer pós o culto? Quais são os nossos projetos para amanhã? Quais são os nossos preparos? Quais são os nossos objetivos? Porque os objetivos eram sondar, a sondagem foi feita, mas o que o coração se enche? O coração de 2 se enche de esperança, mas o coração de 10 se enche de frustração. E aí que eu gosto de dizer que ditado popular, ele não é verdadeiro, porque o ditado popular, a maioria seria vitoriosa, mas aqui eu digo para você, a maioria não é quem soma mais, a maioria é quem está na visão de Deus. Essa é a maioria. Às vezes nós falamos, pastor, mas nós somos uma minoria. Não, se nós estamos na visão de Deus, nós somos uma maioria. Se nós estamos num propósito de Deus, nós somos uma maioria. E eu venho liberar isso para a tua vida hoje, que por muitas vezes nós se sentimos poucos, nós nos sentimos um número muito pequeno, nós nos sentimos que talvez só sejamos nós nos sentimos que parece que só nós estamos carregando, estamos correndo, parece que só nós sonhamos com algo, mas eu digo para você, antes desse sonho descer no teu coração, esse sonho já estava no plano de Deus, antes desse sonho estar sendo executado por você, esse sonho já desceu no coração de Deus, então se desceu no coração de Deus, não tem como dar errado. O sonho não desceu, irmãos, no coração primeiro de Josué, o sonho não desceu primeiro no coração de Caleb, o sonho saiu da boca do Senhor, porque quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos o pai Abraão, e assim chamamos ele, o homem ao qual é lançado para essa terra, recebendo uma palavra, recebendo uma direção, e a direção de quem que ele recebeu? Abraão não recebeu a direção de um profeta, que bem poderia.
Abraão não recebeu a direção de um sacerdote, poderia receber. Abraão não recebeu a direção de um rei, mas Abraão recebe a direção de Deus. Então eu entendo algo, que a direção que Deus deu para Abraão é a mesma direção que Deus tem dado para nós. Se nós estamos diante da direção daquilo que Deus falou, não é nós que vamos fazer, mas é o Senhor que já está fazendo. Se nós estamos na direção que Deus instruiu a nós fazermos, não é com as nossas forças que chegaremos, mas é somente com a nossa obediência. Esses dias eu falei isso, meus irmãos. Quem tem capacidade, vai longe, irmãos. Sabia? Quem tem muita capacidade, vai longe. Mas só chega até o fim quem é obediente. Pastor, eu sou capaz. Você vai longe, irmãos. Tenho 10 anos de teologia, você vai longe. Falo 3 tipos de idiomas, longe você vai. Aramaico e hebraico, eu sei, você vai longe, irmãos. Mas só chega até o fim quem é obediente. Só chega até o fim quem é obediente. Eu provo na Bíblia para você. O relatório é que é bom. O relatório é que dá. E assim voltam os 12. Os 12 voltando ao caminho, isso eu estou conjecturando, não é bíblico, mas você pode também, de repente, sonhar com esse pensamento ou acrescentar algo. Imagina 10 murmuradores e você e mais um só confiando. Imagina 10 murmurando, imagina aí, veio de Tatuí. Estamos em 5 no carro. Um confia e 4 murmura. Um diz que Deus vai fazer, 4 diz que Deus não faz. Um diz que Deus está abrindo, 4 diz que Deus já fechou. Um diz que Deus vai curar, 4 diz que Deus já não cura mais. Imagina só. Isso eu estou falando de Tatuí aqui, que é 15 minutos. Imagina 3 dias, 4 dias. Levanta e acorda, 10 reclamando e 10 dizendo que não dá. Caminha diante de todos, sol escaldante, 10 reclamando e 10 falando que não dá. Porque eu digo uma coisa para você, irmãos. Quem pensa positivo, fala e guarda. Mas quem pensa negativo, prolifera. Quem pensa negativo, toda hora uma palavra dizendo, aí, não vai dar certo. Quem pensa negativo, toda hora uma palavra dizendo, não vai conseguir. Quem pensa negativo, irmão, toda hora na boca dele tem alguma coisa dizendo, ei, você está perdendo tempo. O que você está fazendo? Por que você está tendo esperança nisso? Quem pensa negativo, sempre vai usar qualquer coisa. Está calor, está vendo? O calor é demais. Está frio, está vendo? O frio não tem jeito. Choveu, quem que segura a chuva? Olha o pensamento negativo. Olha o pensamento de quem não tem visão. Andar com gente assim, irmão, você nunca planta, você nunca colhe, você nunca vê fruto. Então eu estou dizendo hoje exatamente aqui, que quem tem capacidade, vai longe. Vai longe. Chega a ser líder, chega a ser chamado para ter oportunidade, lidera, prega, louva, mas quem chega até o fim é aquele que consegue obedecer mesmo quando tudo diz que não. Ei, o cenário de Josué, olha, Caleb, o pessoal está reclamando aí, rapaz. Nós somos parceiros, vamos fechar nossa equipe, eu e você e Deus, que já está tudo certo, e vamos voltar. Chegando no arraial, a notícia é, gigante, muralha, exército, fortificações, não temos soldados. Mas também a notícia é, olha o cacho de uva que está aqui no ombro. Olha o que eu trouxe que estava colhendo lá, olha só. Eu fico imaginando no caminho, os 10 reclamando, e Josué e Caleb dizendo, rapaz, isso aqui é só o começo de uma grande história. Isso aqui é só o começo de uma grande conquista. Eu imagino isso. Eu imagino, não é bíblico, mas eu imagino. Quem pensa positivo carregando o peso, dizendo assim, está pesado, mas a conquista vai ser grande. Está pesado, mas há um grande projeto. Eu imagino isso, 10 dizendo, ei, por que vocês estão levando esse cacho? Isso é perca de tempo. Mas eu posso imaginar 2 dizendo, para você é perca de tempo, mas para mim é projeto concluído. Para você pode ser peso, mas para mim já é uma conquista. Ei, irmãos, para muitos pode ser perca de tempo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Para muitos até palavra de desmotivação podemos ouvir no decorrer da semana. Mas para quem está carregando o cacho de uva, agora o Lombra está dizendo aí, eu só peguei um cacho de uma grande promessa. Eu só peguei um cachinho daquilo que pode gerar mais. Hein, nessa noite, eu libero isso para a tua vida, fique na visão que Deus tem dado para você. Fique na visão que o Espírito Santo tem te incomodado. Fique na visão a qual a Bíblia tem te direcionado. Eu não estou aqui lançando profecia ao qual eu falo. Eu estou aqui lançando uma palavra de Deus à tua vida. Fique na visão ao qual Deus direcionou aos nossos antepassados.
Fique na visão a qual Deus direcionou o nosso pai Abraão. Fique na visão a qual Deus direcionou o nosso pai José Gentil de Campos. Fique na visão. Fique nessa visão que a igreja está tendo. Fique. Porque essa visão faz de Josué e Caleb alguém que tem esperança para a conquista de amanhã. Porque a conquista de amanhã, irmãos, é só com esperança. Talvez você olhe para você e você diga: pastor, para mim esse mês terminar bem é só vivendo a conquista do Senhor. Para mim finalizar esse ano, pastor, bem, é só um milagre de Deus. E eu digo para você, não é só um milagre, é um milagre. Pastor, para mim finalizar bem a minha história, Deus tem que intervir. Então aguarda o que eu estou dizendo para você. Se Deus tiver que intervir hoje, Ele intervém aqui no culto. Mas se Deus tiver que intervir daqui 2 anos, Ele vai intervir daqui 2 anos. Mas o que cabe a mim e a você é voltar com um cacho de uva para trazer a resposta e dizer: nós vamos conquistar. Nós vamos reconquistar aquilo que Deus prometeu para nós. Meus irmãos, talvez você esteja dizendo: pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a nossa salvação, ela é algo que Deus entregou para nós, e nós estamos reconquistando através da graça. Nós estamos reconquistando através do empenho na palavra. Nós estamos reconquistando através da pregação do evangelho. E isso nós não vamos perder, porque isso está cravado no nosso coração. Josué consegue trazer a notícia positiva. E os anos se passam, meu irmão. Os anos se passam. Aproximadamente 25 anos se passam nesse cenário. Em torno de 25 anos a 27, o cenário passa. E eu fico imaginando os 10 dizendo: está vendo? Os anos estão passando. Só cansou o ombro trazendo uva. Só se cansou falando que vai dar certo. Só perdeu tempo de trazer boas notícias. Mas eu digo para você, quem vive 30 anos murmurando, não consegue ter esperança de um outro dia melhor. Não consegue, irmãos. Só tem esperança de um bom dia amanhã aquele que consegue entender que há uma promessa e confia na promessa. Josué, nesse período, irmãos, Josué está se preparando para uma grande liderança. Josué está se preparando para uma grande feita. Daí eu fico imaginando, e a Bíblia me deixa pensar, e eu amo dizer isso. A liderança de Josué surgiu aonde? Trazendo o cacho de uva nas costas. É ali que Moisés viu: é esse aí, ó. É esse aí que Deus quer. É esse aí no meio de muita gente que não quer fazer o que ele está fazendo. Pastor, quando é que surge o meu grande chamado? Quando você faz o que ninguém quer fazer. Quando você carrega o que ninguém quer carregar. Quando você se põe na posição onde muitos não querem se pôr. É aí que se levanta um grande homem de Deus. Uma grande mulher de Deus. É exatamente nesse período. E a permanência de Josué faz exatamente Deus instruir a Moisés a dizer: olha, você precisa levantar um sucessor. E imediatamente o pensamento é Josué. Daí nós olhamos: Josué não é da linhagem, Josué não é da família, Josué não tem padrinho, Josué não tem jeitinho brasileiro, Josué não foi votado para ser eleito, Josué não estava mais aceito entre todo mundo, mas Josué foi aquele que acreditou na reconquista. Josué foi aquele que acreditou na reconstrução. Deus levanta exatamente quem acredita na reconstrução, irmãos. Lembra de Neemias? Quando alguém acredita na reconstrução, esse se torna. Pastor, eu acredito na reconstrução dessa igreja. Deus te levanta para reconstruir essa igreja. Eu acredito na reconstrução da igreja que eu congrego. Deus te levantará para reconstruir a igreja que você congrega. Pastor, eu acredito no ministério, nesse ministério do Brasil para Cristo, que ainda fará mais coisas. Deus te firmará nesse ministério para fazer mais coisas. Porque é quando você acredita, porque é quando você deposita a sua fé que Deus encontra então um coração preparado para jogar semente. Quando nós olhamos aquela parábola e vemos que as sementes são lançadas em vários terrenos e elas só germinam na boa terra, isso me deixa entender que somente um coração preparado com uma boa semente gera fruto. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Estar com o coração preparado, porque a semente sempre é lançada. Qual é a semente, pastor? A semente é essa, vai dar certo. A semente é essa, vai produzir. A semente é essa, você vai chegar. A semente é essa, Deus vai abrir a porta. A semente é essa, Deus está lhe levantando. Essa é a semente. Essa é a semente que sai da parte de Deus. Preste atenção que o terreno era ruim, mas a semente era a mesma. Então as mesmas palavras que são liberadas para o Y é liberada para o X. A diferença é que o Y está com o coração preparado para receber. E ele consegue então trazer a semente e fazer da semente a sua razão de trabalho. Eu imagino a terra
preparada a cair numa boa semente lá, dizendo assim: uau, me preparei para esse momento. Eu imagino a terra olhando para a semente boa, dizendo assim: ó, eu pude deixar que me cortassem, eu pude deixar que me adubassem, eu aceitei a água, eu aceitei o corte, porque eu esperava essa boa semente. Sabe o que eu vim dizer para você, obreiro do Senhor? Aceite o que Deus tem na tua vida, porque a hora que a boa semente de Deus cair sobre você, você vai ver os frutos que Deus gerará através da tua vida. Pastor, eu estou passando por algo na minha vida. Aceite o trabalhar de Deus. Aceite o arado de Deus na tua vida. Aceite a sua vida ser tombada. Aceite a sua vida ser mutilada pelo Espírito Santo. Aceite a sua vida ser moldada, porque a hora que a boa semente cair, você vai dizer: olha, não foi fácil estar preparada, não foi fácil permitir ser cortado, não foi fácil passar por um tempo de tombo, mas agora a boa semente está germinando através de mim. E eu fico imaginando isso, que tão satisfatório é você olhar para dentro dizendo, e você: olha, eu não gero nada, mas a boa semente que está caindo sobre mim está gerando algo que eu nunca poderia gerar. O que eu quero dizer com isso? Josué não geraria nada, mas ele permitiu ser a terra preparada para bons frutos. Ele permitiu ser a terra preparada para a grande produção. E aí Deus o condiciona como aquele que irá conquistar o que um dia viu. Olha que interessante isso. E se Josué não tivesse dado boas notícias, será que ele chegaria, irmãos? Se Josué não tivesse tido um coração, será que Deus permitiria? Isso é uma pergunta que eu não tenho respostas, mas você pode ficar na sua mente: será que ele chegaria? Será que ele chegaria como líder se ele não tivesse visto positivamente algo que teria acontecido? Daí você, muito inteligente, você vai entender o que eu estou dizendo. O que você está olhando? Será que você vai chegar? O que você está olhando hoje? Será que vai dar certo o futuro? O seu futuro é exatamente o que você está fazendo agora. O seu futuro é exatamente o que você está vivendo hoje. Hoje, você está colhendo exatamente o que você permitiu ser plantado há anos atrás. Exatamente, irmãos. Você está colhendo exatamente. Isso não é punição, isso não é benfeitoria, isso é plantio. Isso é o que você investiu há tempos. Lembra, 5 anos atrás o que você investiu, 10 anos atrás o que você investiu, 20 anos atrás o que você investiu. E hoje você dizendo: pastor, eu estou vivendo exatamente o que eu esperei, eu estou vivendo exatamente no que eu confiei, eu estou vivendo exatamente as promessas que um dia eu recebi. E aí, quantos de nós recebemos promessa da parte do Senhor um dia e levantamos as mãos dizendo: Senhor, eu acredito, e hoje estamos vivendo exatamente o que acreditamos um dia? Quantos de nós recebemos uma palavra dizendo: aí, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar teu trabalho, eu vou mudar a tua casa, e a gente levantou a mão acreditando, e hoje nós estamos vivendo exatamente tudo que Deus falou. Sabe por quê? Porque isso é obediência. Isso é esperar com paciência, isso é confiar em uma palavra, isso é obedecer uma visão, isso é confiar naquilo que Deus falou. E Josué está entrando em Canaã, está atravessando o Jordão, com seus olhos encantados, dizendo: olha, um dia eu vi, um dia era um sonho, um dia era uma promessa, mas agora é uma conquista. Um dia era algo que estava distante, mas agora é algo que passos me separam da conquista. Eu fico imaginando a travessia do Jordão para Josué e Caleb. Eu fico imaginando Josué olhando para Caleb dizendo: ei, garotão, eu falei que a gente ia chegar. E ele disse: eu não duvidei de você, eu também acreditava. Sabe aquela de amigo íntimo que diz assim: ah, mas eu acreditei mais. Não, mas eu também acreditei bastante. Não, mas eu falei que eu ia chegar, mas eu também falei que eu ia chegar. Aquela conversa de amigo íntimo que diz assim: então vamos falar a verdade, nós estamos chegando. Sabe por quê? Porque nós acreditamos naquilo que Deus é, nós acreditamos naquilo que Deus faz. Meus irmãos, eu não sei há quanto tempo algo na tua vida, e você está lutando, labutando, chorando, mas eu digo para você: o Deus que te levou a ver algo que vai acontecer, é o Deus que te fará realizar o que vai acontecer. Entenda isso. Canaã é pisada por Josué e Caleb, e as primeiras coisas que quem não está na visão é: e a muralha? E Jericó? Como é que derruba? Daí eu te faço uma pergunta: como que derruba uma muralha? Hoje com explosivos, dinamite, tanques de guerra, drones? Hoje seria isso.
Mas aí como é que nós vamos derrubar dessa forma se não temos o que derrubar? Se não temos como fazer com as nossas próprias mãos? Se eu vejo Deus mostrando, dizendo assim, olha, eu tenho que mostrar para vocês que não vai ser da forma que vocês querem, mas vai ser exatamente do jeito que eu já permitir ter a visão. Vai ser com guerra, vai ser com choro, vai ser com conquista, vai ser com empenho, vai ser com dedicação, vai ser com trabalho. Ei, irmãos, eu estou dizendo isso para você. Ei, não vai ser talvez tão fácil, mas há uma promessa que é possível. Não vai ser de uma forma tão simples, mas há uma promessa de reconquista. E isso, a quem recebe uma palavra, é algo que diz assim, uau, eu esperava exatamente isso de Deus. Eu vejo Josué dizendo assim, ó, montaremos o acampamento, e Deus direcionará a estratégia. Deus direcionará para onde vamos. Canaã já não é mais um sonho, é uma realidade. Reconquistar Canaã já é um projeto ao qual precisa ser executado. E eu quero finalizar dizendo isso. A reconquista de Canaã, ela é algo que gerou muitos desafios na fé daquele povo. Muitos desafios. O grande milagre, você sabe, que até hoje nós vemos o nosso sistema solar tendo período de interferência através daquele dia que o Sol para. Até hoje nós temos provas científicas sobre isso, que o Sol realmente, naquele dia, ele teve um momento de stand-by, que a Terra, por seu tempo, ela precisou ser estacionada para que o dia se prorrogasse. Até hoje nós temos isso. Sabemos que teve um período onde uma nação se levantou e conquistou, derrubou Israel, por um dia que um líder não consultou a Deus. Sabemos isso. Sabemos que se levantaram 5 ou 6 reinos, unificaram uma grande guerra, mas perderam. Sabemos que as muralhas foram destruídas através das voltas da obediência e do grito de júbilo e adoração do Senhor, e as muralhas foram em terra. Sabemos que a conquista de todas as terras de Canaã foram permitidas, e foi o povo reconquistar. Mas o que me deixa muito apaixonado pela Bíblia, e muito fã de Josué, é que depois de conquistado tudo, depois de tudo estar sob o domínio de Israel, ele diz, olha, Ei, eu não sei se vocês vão continuar servindo ao Deus que tanto nos fez, mas eu sou Josué, que um dia estive aqui moço, que agora estou finalizando a minha vida velha, e eu digo pela minha vida e pela minha casa, eu e a minha casa vamos continuar servindo o Deus da visão. Entenda isso, entenda isso. Josué deixa uma palavra que eu fico um pouco triste de ouvir, mas ao mesmo tempo eu entendo a firmeza dele. Depois de todos os feitos, ele precisa pregar como estou pregando eu numa tribuna. Olha, você está vendo o que Deus fez. Vocês contemplaram o que nós vivemos aqui em Canaã, vocês contemplaram, mas eu não sei se vocês vão ficar servindo, mas eu tenho determinado algo comigo. Quando? Desde quando eu vi essa terra, desde quando tirou eu do Egito, desde quando Deus me libertou da mão de Faraó. Então você está entendendo que o que está no coração de Josué não é algo momentâneo, mas é algo que já nasceu lá dentro do Egito, não é algo que ele está vivendo, mas é algo que já está enraizado nele. O que eu falo hoje? Não viva só pelo momento, mas viva por aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Porque você viver só pelo momento, você pode um dia dizer assim, vou parar, está tudo bem, está tudo dando certo, eu vou tirar um pouco o pé dos congressos, eu vou tirar um pouco o pé de ser pastor, está tudo dando certo, está tudo caminhando bem, eu vou reduzir o número de dias que eu prego, eu vou reduzir as horas que eu oro, está tudo dando certo na minha vida. Eu vejo Josué dizendo assim, olha, não parem de orar, irmãos, continue orando, não parem de jejuar, continuem jejuando, não parem de ir para o congresso, continue indo para o congresso, não parem de pregar, continua pregando, não perca a Santa Ceia, continue tomando Santa Ceia, continue se santificando, não perca a santificação. Eu vejo Josué dizendo assim, não voltem para trás, porque eu e a minha casa contemplamos o milagre, vivemos o milagre, mas nós vamos continuar vivendo o que Deus tem para nós. É isso que Deus fala conosco, varões. Você já conquistou tanta coisa nessa vida, você já chegou em tantos lugares que Deus prometeu você chegar.
Você já adquiriu coisas que Deus prometeu que você adquiria. Andava de bicicleta, hoje está com o carrão de 150 mil. Morava numa casinha de barro, hoje mora numa casa de R$500 mil. Não conseguia sair da cidade, hoje faz viagens internacionais, tinha até passaporte bonito, né? Então pensa isso, mas não volte para trás. Tudo que Deus prometeu você conquistou, tudo que Deus entregou você chegou, mas não abandone esse Deus, não volte atrás com essa promessa. Ao contrário, diga assim: eu e a minha casa, nós recebemos o que Deus deu, eu e a minha casa, nós vivemos o que Deus prometeu, mas nós vamos continuar servindo a Deus, nós vamos continuar orando a Deus, nós vamos continuar buscando o Senhor, porque esse é o passo que o Senhor esperava de Josué. Essa fala é a fala exatamente que resume o caráter de Josué. Diga comigo, hoje, olhando bem, um líder como o pastor José Gentil de Campos, que é um líder, um Josué da nossa geração, é um Josué, um conquistador, reconquistador, um homem que sobra elogios. Qual é a fala dele? Irmãos, nós estamos em uma marcha acelerada. Diga para mim, um homem com 90 anos que explodiu um ministério na região de Tatuí, superintendência com mais de 70 igrejas, ele não poderia falar: ah não, parei, estou descansando, não quero saber de mais nada não. Você ouve esse homem dizendo assim: eu ainda estou levantando pela manhã e fazendo o meu devocional. Eu ainda estou dizendo que precisa abrir mais 2 igrejas em cidades que não tem igreja. Eu ainda estou vendo que precisa alcançar vidas que não estão alcançando. Esse homem, exatamente 10 anos atrás, desenvolveu um projeto chamado Projeto Felipe. Aos seus 80 anos, ele criando um projeto, dizendo assim: vamos fazer um projeto. Esse homem, alguns anos atrás, eu vou construir uma igreja em quadra. Eu estou dizendo de um exemplo vivo. Se Josué não basta, eu estou dizendo de um exemplo vivo no nosso meio. Daí eu digo para você: se esse homem ainda está em marcha acelerada, por que nós estamos deixando o nosso carro em marcha lenta? Porque nós estamos dizendo assim: eu já fiz bastante. Eu já fui longe. Longe aonde, irmãos? Atravessou a rua? Eu já fiz bastante. Pregou quantos sermões? 200, 200? Mas quantos anos de vida você tem? Quantos dias de vida há na sua vida? Você pregou um sermão de vida, de dia por vida? Você pregou um sermão de dia por hora que você está vivo? Você pregou? Eu estou dizendo que se nós fizéssemos um sermão a cada um dia que vivêssemos, ainda não tínhamos feito nada. Ainda não tínhamos feito nada. É por isso que eu digo: a mesma determinação que Josué colocou no teu coração e até o último dia ele esteve, essa é a determinação que o Masbraque precisa ter. Ei, o Masbraque: pastor, eu sou 10 anos líder, seja 20 anos líder. Pastor, eu estou há 30 anos apoiando o Masbraque, tenha 40 anos apoiando o Masbraque. Pastor, eu sou engajado nessa grande obra, então continue engajado nessa grande obra, porque eu digo para você: a Igreja Brasil para Cristo vai continuar servindo a um Deus vivo. Essa igreja não se dobrará, e você faz parte dessa igreja. Eu quero orar por você hoje, Josué. Eu quero orar por você hoje, que Deus te deu uma visão e você está nela. Pastor, eu quero orar por você que há anos está na mesma visão, já ficou sozinho no departamento e não parou. É por você que eu quero orar. Eu quero orar por você que está iniciando o departamento, é por você que eu quero orar. Eu quero orar por você que talvez disse: pastor, eu só precisava de uma oportunidade para se levantar. Então é você que Deus está relevantando aqui nessa noite, aí, reconquistando algo que o diabo roubou, em nome de Jesus. Você não será o mesmo a partir desse dia mais. Não será o mesmo mais. Uma força extra, que se chama Espírito Santo, conduzirá a nós, levará a nós a entendermos: eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para reconquistar, e é isso que eu me apego. No nome de Jesus, cadê você? Cadê você que coloca na condição dizendo: pastor, eu quero fazer mais para São Masbraque? Cadê você? Cadê você que diz: eu quero fazer mais para esse departamento, eu quero que esse departamento sugue a minha vida o que precisar ser sugado, eu quero que esse departamento me leve aonde precisa ser levado? Cadê você? Pastor, eu não quero. Cadê você que diz: eu quero entregar a minha vida para que isso dê certo? Então cadê você? É exatamente disso que nós estamos precisando, irmãos, de não ir por um tempo, mas confiar em uma promessa. Essa promessa está delegada a mim, essa promessa está delegada a você. Só basta nós continuarmos a fazer. Convido você a se pôr em pé. Convido você a orar comigo.